Para mim sempre é uma grata alegria transmitir a mensagem do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Pois bem, diante dos grandes desafios que nós estamos vivendo, falar de uma das obras de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no livro Momentos de Saúde e Consciência. É muito relevante esse tema, especialmente para esse período em que muitos de nós estamos vivendo em um isolamento social, quarentena, e o que se passa no nosso mundo mental, no nosso mundo psíquico, diante desses grandes desafios que nós estamos enfrentando consigo mesmo, procurando lidar com as nossas próprias personas, com os monstros emocionais, com as nossas próprias sombras, como muito abordou Jung, o pai da psicanálise. Mas esse tema sobre saúde e consciência, como é que vai o nosso estado emocional, o nosso estado psíquico? Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela nos convida a analisarmos de forma mais criteriosa os nossos estados emocionais, que vai refletir no nosso corpo psicossomático, o nosso corpo físico. E ela, nesse texto, que nós vamos tentar ler e dando uma interpretação dentro da psicologia espírita. E ela diz assim: a fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser. A conscientização de você mesmo, da maneira que você é, e não da maneira que a sociedade lhe delimita, que cria-se padrões, e fora desse padrão você não pode sair. Você tem que ser você mesmo de forma natural. E aí ela diz assim: normalmente, por hábito viciosos, prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para as doenças. Ou seja, muitas das vezes nós é que abrimos espaços para a instalação de determinados tipos de doenças. Vejamos bem, permite-se desse modo a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade, e tomba nas depressões injustificáveis, que são as portas de acesso a enfermidades variadas. Ou seja, nós abrimos a janela da mente, permitindo que se instale sentimentos negativos como raiva, ciúme, queixa, ansiedade, que vai nos levar a uma profunda depressão. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele faz uma afirmação muito interessante. Somos o que pensamos. Com pensamento produzimos o mundo. O mundo nada mais é do que a projeção mental do seu próprio morador. Nós somos o que pensamos. A nossa existência física reflete o nosso mundo psíquico. O mundo físico é um reflexo
das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas emoções. E aí ela continua dizendo assim: justificando sempre os pensamentos perturbadores e as ações perniciosas, recusa-se a renovação da paisagem, com a consequente mudança de atitudes, mas se predispondo ao desequilíbrio. Muitos de nós nos colocamos naquela posição de CDM, coitadinho de mim, de vítima, potencializando, feito uma ogiva nuclear, essa postura que muitos têm, que ainda faz parte do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nessa busca do alto desafio de nos colocarmos como vítimas. E quando você se coloca na posição de vítima, você está potencializando energias que vai desestabilizar o seu sistema imunológico. E aí ela vai dizendo que há sinais de alarme. Os sinais de alarme em torno da situação surgem quando se deseja pedir desculpas em torno da situação, surge quando se deseja pedir desculpa por uma reação infeliz e não logra fazê-lo. Você quer pedir desculpa, mas o teu orgulho não lhe permite pedir perdão ou desculpa de alguém que lhe ofendeu, ou você ofendeu alguém e você fica na sua retaguarda de não se permitir perdoar e ser perdoado. E Jesus deixou isso bem claro em toda a sua estrutura da tua mensagem, quando ele, em um dos momentos mais marcantes da trajetória do Cristo, quando ele disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então aquele momento que foi o ápice da trajetória do homem luz na terra, do espírito mais iluminado que esteve entre nós, no momento em que ele estava sendo crucificado, ele não olha apenas para a sua mãe, Maria, que lhe acompanhava, mas ele olha para a humanidade e eleva o pensamento ao Senhor da vida e diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que realmente está fazendo. Porque o amor, ele tem a potencialidade de modificarmos de forma profunda. Então, ela continua dizendo assim: recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido. Abraçar alguém que dizemos assim: olha, eu não consigo ter uma certa simpatia por fulano de tal. Fulano de tal, o meu santo não bate com o dele. Geralmente dizemos isso, não é? Como é que devemos fazer para quebrar esse gelo, essa animosidade, essa energia que não está batendo com o outro? Existe um livro, cujo título do livro chama-se O Amor como Revolução. Há um trecho desse livro, escrito por Anselm Grün, um monge alemão, que ele vai dizer que o amor tem a capacidade de mexer com todos os DNAs, com toda a estrutura espiritual do ser, que quando você ama, você modifica por completo todos os campos vibracionais que aure de você e que penetra no outro. Então o amor, ela é uma corrente eterna,
infinita. Ela viaja acima da velocidade da luz. Porque quando você ama, você projeta o teu pensamento, a tua mente, que vem da profundeza do seu inconsciente mais profundo, quebrando as nossas placas tectônicas emocionais e varando os confins do universo. Porque o universo é amor. O cosmos é regido pela gravidade, pelo campo gravitacional do amor. O planeta Terra, ele é movido por um grande halo de luz, por um grande campo gravitacional chamado amor. O amor holístico do Cristo, na qualidade de governador espiritual. Portanto, quando nós potencializamos, buscando a vontade de nos modificarmos, é evidente que o outro, mesmo na retaguarda da animosidade, ele vai sentir a potência que o amor é capaz de modificar o psiquismo espiritual de quem quer que seja. Não conseguir dirigir a palavra gentis a uma pessoa querida. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior, não é? Esses sintomas e outros mais caracterizam estados predisponentes às doenças. Joana vai dizer que essas características emocionais, ao longo da vida, vai desencadear em doenças, como o Dr. Stefano Mateus, nos Estados Unidos, no Instituto Internacional do Perdão, que foi criado em 84, ele vai dizer que a mágoa ou o ressentimento desenvolvem determinados tipos de doenças, dentre elas a cardiopatia. Muitas das nossas doenças têm como matriz, têm como vetor o nosso estado emocional e vai sim reverberar no corpo físico, vai alterar as nossas células, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, vai passar por um processo de mutação ou de cisparidade, ou seja, ela se multiplica feito uma virose. É o que o André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, André Luiz trata dessas questões sobre a mente da criatura humana, quando ele vai falar sobre os miasmas mentais, que o cérebro espiritual, ele adoece também. O cérebro espiritual, quando nós deixamos o corpo físico e retornamos à vida espiritual, você vai continuar pensando. Então, se você desencarna com mágoas, remorsos, ira, vingança, você vai continuar com esses miasmas espirituais na outra dimensionalidade. Portanto, temos que nos cuidarmos mentalmente, mudando os nossos padrões emocionais para que a gente não caia nas teias constituídas por nós mesmos. Teias que vai ter a densidade, o peso, de acordo à vibração e à potencialidade que nós estamos dando a ela. Então, ela continua dizendo assim: a aceitação dessas circunstâncias significa preferência de infelicidade à harmonia. Cultivando esses estados, bloqueia-se, veja bem, você cultivando esse estado, bloqueia-se a consciência que se entorpece, volvendo a um estágio inferior. No caso, a sensação que ainda lhe predomina no processo evolutivo. Essa sensação que lhe predomina no processo evolutivo
Eu me lembro quando André Luiz, nesse capítulo 3 do livro No Mundo Maior, ele fala sobre a casa mental. E que a casa mental, ele tem 3 andares. O seu primeiro andar é aonde a ciência, a neurociência, alguns anos atrás descobriu que é o cérebro reptiliano. É nesse primeiro andar que André Luiz vai dizer que está os nossos instintos primitivos, as nossas heranças primárias, não é? Essas nossas heranças primárias é o instinto de defesa. E muitas das vezes nós ativamos gatilhos profundos no nosso inconsciente e vamos até a profundezas daquele período primário em que todos nós estagiamos, como o André Luiz aborda de forma tão profunda, não é? E que segundo também Dr. Musaki, ele vai dizer que o cérebro reptiliano tem aproximadamente 300 milhões de anos de evolução. E que o córtex cerebral tem aproximadamente 50 milhões de anos de evolução. Então todos os nossos instintos primários estão lá nos registros. E é muito interessante, eu falando dessa questão, fazendo essa ponte sobre o cérebro reptiliano, o inconsciente profundo, com o que Dr. Sérgio Lopes, autor, junto com a doutora Irvênia e Dr. Delcio, os 3, escreveram um livro cujo título do livro chama-se O Cérebro Triuno. E Dr. Sérgio Lopes, ele fez uma correlação muito interessante sobre o primeiro andar do cérebro, da mente humana. E todo esse estudo de doutora Irvênia, Dr. Delcio e Dr. Sérgio Lopes foi fundamentado em cima do livro No Mundo Maior. Mas Dr. Sérgio ele vai fazer algo, ele vai fazer uma relação muito interessante, que ele vai dizer que o primeiro andar, que é o cérebro reptiliano, que ele fala assim, que são as emoções primárias, e que essas emoções primárias, ela está ligada às leis morais da vida. Que leis morais da vida são essas? Aí ele vai falar que a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição está relacionada a esse primeiro andar. Por quê? Que é na lei de conservação que está o nosso processo instintivo de autoconservação. É no estado primitivo que está a lei de reprodução. E a gente vê isso em todas as formas de vidas existentes na Terra. É nesse primeiro andar que ele vai falar da lei de destruição. São os instintos primitivos ainda da criatura humana. E ele ainda vai dizendo algo assim que eu achei muito interessante também, quando ele fala do segundo andar, fazendo uma conexão com o que André Luiz diz no livro No Mundo Maior. E que ele vai dizer que o segundo andar é o subconsciente, não é? Aliás, a consciência atual. E que nesse segundo andar, na consciência atual, que é o córtex, é onde está registrado o atual momento nosso, o nosso estágio atual do momento, as conquistas, os valores adquiridos, as relações tidas. E aí ele vai fazer essa relação, que nesse segundo nível da consciência, ele vai dizer que está relacionado à questão da lei de sociedade, porque nós estamos em sociedade,
a lei do trabalho, o sustento da vida, não é? A lei de liberdade, a expressão política, social, sociológica que nós possuímos, a lei de progresso, não é? E a lei de igualdade para todos. Então ele vai dizer que esse segundo nível da nossa consciência está relacionado com essa parte que trata desses aspectos de trabalho, de viver em sociedade, das conquistas atuais, fica na nossa atual consciência. E aí também ele vai dizer que o terceiro andar, que é o último andar, não é? Que são o superconsciente. Esse superconsciente que ele afirma e que André Luiz ele diz que está relacionado à justiça do amor e caridade, à lei de adoração, à lei da perfeição moral. Por quê? Porque nós estamos caminhando para lá. Nós passamos por aquele primeiro estágio do cérebro reptiliano, ainda temos essa parte do cérebro reptiliano, temos o segundo andar, que são as conquistas atuais, e tem o futuro, que é o superconsciente. E é para lá que todos nós estamos buscando a modificação dos nossos padrões emocionais quando procuramos praticarmos essas leis, a lei de amor, que são as aspirações futuras para a ascensão espiritual de cada um de nós. E é exatamente por isso que Joana de Ângeles, ela aborda nesse capítulo saúde mental, consciência, porque na medida que você vai mudando os seus padrões, você vai criando conectividade, você vai refinando a tua alma, você vai mudando os teus padrões. E aí, nesse texto que nos foi apresentado para uma reflexão para os caros ouvintes da COBEM, e diz assim: o treinamento de novas maneiras de pensar baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará automatismos e reflexos que trabalharão pela tua harmonia e saúde. É necessário assumires, não é, o controle de ti mesmo, o que equivale dizer a conscientização. Esse estágio superior no qual a emoção conduz à sensação. São as nossas emoções que vai conduzir as nossas sensações. Infinitas mensagens são dirigidas da mente ao corpo, produzindo hábitos que se arraigarão, substituindo substituindo aqueles que se responsabilizaram pela desarmonia e doença. O teu cérebro, olha que coisa interessante, o teu cérebro, com os seus extraordinários arquivos, como eu falei anteriormente, não é? Baseado nos estudos desses 3 médicos e fundamentado em cima da obra No Mundo Maior. O teu cérebro, com os teus extraordinários arquivos, está sempre armazenando dados com a capacidade de fixar 10 novos fatos por segundo. Olha que interessante. Joana, ela vai dizer em outra obra, que ela diz assim: nós produzimos por dia 60 mil pensamentos. Cada criatura humana gera
durante 24 horas, 60 mil pensamentos. Ora, meus amigos, se vocês multiplicarem 60 mil vezes 8 bilhões, que é a população da Terra, que tipo de psiquismo estamos jogando para a psicosfera da Terra, para a camada densa da Terra? Que tipo de véu está ao derredor do planeta Terra? Se nós estivermos produzindo pensamentos negativos, imagine bilhões de pessoas pensando no ódio, na ira. Que tipo de bactérias, que tipos de vírus não vai se materializar? Como a gente está vivendo diante de uma pandemia. Esse Covid, qual é a matriz? Qual é a cepa desse Covid? As pandemias, as grandes viroses, ela tem uma matriz. Ela teve uma origem. Ela foi gerada. Gerada por quem e por quê? De onde teve o gatilho que deu início a essa grande pandemia? O gatilho mental. O planeta Terra reflete o estado emocional dos seus habitantes. Então, por isso que ela diz assim, que nós, com os nossos milhões de pensamentos, a maioria desses pensamentos que poderia ser pensamentos de gratidão, de amor, e que é de certa forma. Há muita gente gerando pensamentos do ódio, da vingança, da maldade, mas o amor prevalece acima do ódio, da insensatez, porque é o amor que permanece e permanecerá eternamente ajudando a impulsionar o progresso espiritual do nosso planeta Terra. Então, ela diz assim: pode parecer difícil sair de uma situação desgastante para outra agradável. É realmente. No entanto, toda a aprendizagem exige a repetição da experiência até a sua fixação em definitivo. Do mesmo modo, a aquisição, meus amigos, de valores e padrões de felicidade, não é? Vai além do simples querer, deambulando pelos caminhos do conseguir, da força de vontade, da determinação. Eu preciso mudar. Eu preciso estabelecer novos padrões na minha vida. Eu preciso mudar as minhas frequências. Eu preciso posicionar a minha antena parabólica para o satélite cósmico universal do amor. Eu preciso me conectar com o divino, porque o divino está em mim. Você está mergulhado no divino. Procuramos, muitas das vezes, Deus no externo. Deus não está nem em cima, nem no lado direito, nem no lado esquerdo, nem embaixo. Deus está em você, porque você está mergulhado no divino. Você é essência divina. Você é a mais pura expressão do amor de Deus. Portanto, você está mergulhado nessa substância divina chamado amor. Então desperte, acione o gatilho do amor que está em stand-by, e muitas das vezes em algumas criaturas que ainda insiste viver nas faixas das vibrações negativas. E aí, ela continua dizendo: não medir esforços para a aquisição da saúde, do sacrifício, da perseverança e do trabalho. Qual é o sacrifício que nós estamos tendo
diante desse grande desafio em ficarmos em casa, aproveitar esse momento de isolamento, de rever algumas posturas, de procurar se relacionar melhor com seus entes queridos, dialogar com você mesmo, com as suas emoções, as suas sombras que ainda permanecem em si. É o momento de você realizar uma viagem ao país longínquo em você mesmo. Não vamos, como estava acontecendo, viagens em transatlânticos. Quando essa pandemia pegou, muitos transatlânticos em várias partes do mundo não conseguiram chegar até o continente. Pessoas que pagam fortuna para fazer grandes cruzeiros, para conhecer ilhas paradisíacas, para se relacionar, ter novas descobertas, prazeres que certamente fluem daqueles sentimentos, o sentimento de compartilhar a alegria do mundo de César, mas viajar nesse país longínquo que Jesus afirmou na parábola do filho pródigo, é uma viagem ao seu mundo íntimo, é visitar as suas ilhas emocionais, é visitar os continentes que existem em você, é visitar os países que você mesmo desconhece, em você mesmo. Quantas ilhas emocionais, bolsões emocionais que precisa ser trabalhado por nós mesmos. A viagem ao mergulho interior. Essa viagem que Teresa de Ávila, na Idade Média, por volta do ano de 1520, Teresa d'Ávila iria escrever um livro cujo título desta obra chama-se O Castelo Interior, se eu não me engano. E ela vai dizer que existe em nós castelos, calabouços esses que nós não nos permitimos ser visitados e que são calabouços sombrios e que precisa ser visitado pela verdade. E o que é a verdade? A verdade é a luz divina total. Conforme Jesus, o Mestre por excelência, iria afirmar: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Mas tornará livre de você mesmo, porque você é prisioneiro de si, das nossas emoções, dos nossos traumas, da consciência de culpa, dos erros de vidas passadas e também da atual existência. Ficamos presos nas cadeias, nas penitenciárias criadas por nós mesmos, através do pensamento. Um erro praticado no passado vai reverberar na sua vida inteira e atravessar os portais da imortalidade. Você desencarna com remorso por ter por ter ferido o outro. Você desencarna carregando essa carga emocional do remorso, do sentimento de culpa. Você reencarna trazendo ainda esse padrão, esse vetor do remorso, do sofrimento. E aí você reencarna em uma futura existência trazendo cicatrizes, como por exemplo a depressão. Há muitos indivíduos que desencarna depressivo, reencarna depressivo. E nós sabemos que isso acontece, e muitos. É por isso que os divãs dos grandes terapeutas, dos psicanalistas, psicólogos, têm
nessas últimas décadas, recebido muitos pacientes com depressão, com sentimento de culpa, de não ter conseguido perdoar alguém, e carrega essa carga emocional. Portanto, quando Joana, ela diz, já nessas nossas considerações finais, de como medir, ou melhor, não medir esforços para a aquisição da saúde, mediante a consciência do dever para consigo mesmo. É o desafio a enfrentar e vencer através das pequenas peças do sacrifício, da perseverança e do trabalho. E aí, ela faz uma ligação entre saúde mental, saúde e consciência com a questão 912 do Livro dos Espíritos. Kardec, ele foi muito lógico, ele foi o homem do bom senso. Desde a primeira pergunta do Livro dos Espíritos até a última pergunta, a 1019. Kardec, ele era inspirado para formular a pergunta e os espíritos respondiam. Ele foi envolvido por uma pleide de espíritos altamente elevados, espíritos da área da medicina, da área da psicologia, da área da cosmologia, como o espírito Galileu, quando publicou o livro A Gênese. Todo o livro A Gênese é um tratado do esboço da evolução do nosso planeta e do surgimento do universo. E teve assim como um dos diretores espirituais para a produção do livro A Gênese, o próprio espírito, o Galileu Galilei, que foi astrônomo na Itália. Então, essa questão 912, ela diz assim, Allan Kardec interroga os espíritos: qual o meio eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Eu vou repetir de novo, que essa, eu digo assim, que é a espinha dorsal da filosofia espírita, do pensamento kardeciano e das bem-aventuranças. Por que das bem-aventuranças? Porque as legítimas verdades apresentado nas bem-aventuranças pelo mestre do amor, ele vai falar que as bem-aventuranças é um vetor de amor para modificarmos os padrões da Terra. Porque quando você evolui espiritualmente, intelectualmente e moralmente, você intelectualiza a matéria. Na medida que o espírito evolui, ele vai modificando os padrões da matéria. E aí ele diz assim: qual o meio eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E os mentores responderam: praticar a abnegação. A abnegação, a caridade, a compaixão para com o próximo. Quando Jesus afirmou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver Deus, você terá que ter o coração puro. Sentir a presença divina desse grande arcanjo espiritual, o governador do nosso orbe terrestre, o Cristo planetário, que é puro amor. Então, na medida que você ama, você vai se transbordando, você vai se modificando. Como muito bem colocou o espírito Calderaro
no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, ao responder um questionamento de André Luiz sobre a questão de como podemos modificarmos os nossos padrões mentais. E ele diz assim, Calderaro: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Portanto, meus queridos irmãos, o que Calderaro quis dizer, o que os espíritos revelaram com o código de ética moral, as leis morais da vida, terceira parte do livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho são leis éticas cósmicas universais. As leis do Evangelho de Jesus regem não só o planeta Terra, não só o nosso sistema solar, mas as diversas moradas da casa de meu Pai, conforme Jesus afirmou. E o que Calderaro diz aqui, que na medida que você vai amando a sua manifestação primitiva, da animalidade primitiva, vai nessa linha que você anda na horizontalidade, não é isso? E vai para a verticalidade, que é a espiritualidade humana, a ampliação da superconsciência, de uma consciência onde estaremos aptos a vivenciar o que Jesus tinha afirmado em uma das nobres verdades das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que a gente veja a Deus, a gente tem que amar, a gente tem que mudar os nossos padrões mentais para sentirmos a divina presença do amor cósmico universal em você mesmo, em todos nós. Portanto, meus queridos irmãos, essas são as nossas reflexões sobre saúde mental. Que possamos, nesses dias em que cada um de nós estamos sendo convidados para o grande desafio de uma viagem ao mundo desconhecido de você mesmo. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe.